Uba, 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 e. Uba, 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 e. Uba, 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 e. Uba, 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 e. E aí, caucasianos, beleza? Aqui quem fala é o Dário Henrique. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao Peter Jordan, ao Casos Reais, beleza? Um dos canais dele, que ele tem uma infinidade de canais. As meninas do ET de Varginha, a infância roubada pelo maior mistério do Brasil. O ET de Varginha. Eu não acho que seja um mistério, não. Eu acho que as meninas viram alguma coisa e os órgãos competentes que foram lá encobriram alguma coisa. É o que eu acho. Porque, eu não sei. Porque talvez eles tenham as hipóteses dele perante a sociedade se souber de alguma coisa. E por isso eles mantêm sigilo. Talvez, quem sabe. Pois é isso, eu espero que vocês gostem, tamo junto e bora ver. In January of 1996, North American Aerospace Defense Command, NORAD, warns Brazilian authorities their radar has picked up UFO activity near Varginha, Brazil. Era os anos 90, a adolescência vinha mais tarde do que nos tempos de hoje. Sem redes sociais, sem internet, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. A vida era simples, a infância era mais livre, bem mais longa, inclusive. E num dia qualquer, 3 meninas voltavam para casa no meio da tarde. Em plena luz do dia, elas se depararam com um bicho estranho, agachado, aparência assustadora, um cheiro forte. Era 20 de janeiro de 1996. Elas não sabiam, mas o destino tinha acabado de colocar elas no centro do maior mistério da ufologia brasileira. Esse foi o formato que elas descreveram? Dentro de um dos maiores casos de contato extraterrestre do mundo. Desde que essa história veio à tona, muita gente foca no ET de Varginha, né? Enquanto isso, elas, 3 meninas humildes que iniciaram o caso, ficam esquecidas. No máximo, elas entram para a história para serem julgadas, questionadas e até mesmo agredidas. Por isso, hoje, você vai ver uma face dessa história que ninguém conta. Não, esse foi a aparência que elas descreveram? Nossa! Essa é uma história sobre crianças reais que tiveram a vida atravessada por um fenômeno maior do que elas. E por isso elas pagaram um preço que ninguém perguntou se elas queriam pagar. Bem-vindos ao caso das meninas do ET de Varginha. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, o que você vai ouvir agora não é ficção científica, não é roteiro de cinema e muito menos conspiração criada na internet nessa semana, não é isso. É uma história real, vivida por pessoas comuns num bairro simples de Varginha, no sul de Minas Gerais. Uma história que começou com um encontro silencioso e se transformou numa avalanche que engoliu 3 meninas, colocando elas no centro de uma disputa que envolveu a imprensa sensacionalista, ufólogos, militares, autoridades políticas, policiais, investigadores estrangeiros em um país inteiro tentando decidir uma coisa muito simples. Essas meninas estavam dizendo a verdade ou elas mentiam? Cara, primeiro a gente tem que se questionar do porquê esses órgãos inteiros deram a atenção para essas meninas. Aqui assim vai cruzar, aqui vai afinando, Liliane. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra. Bom, para começar essa história, a gente tem que viajar no tempo, há 30 anos atrás. Talvez você que está me assistindo agora, né? Você nem era nascido nessa época. Em 1996, o mundo era outro. Imagina um mundo sem smartphone, sem redes sociais, sem trem, sem podcast ou Google na palma da mão. Imagina isso. Então as notícias vinham em jornal impresso, numa edição fechada 12 horas antes. Na TV tinha horários bem específicos para as notícias serem apresentadas e com o tempo contado. Quase nada era repassado em tempo real. Agora leva esse contexto para uma cidade de interior, sem trânsito, sem prédios altos, sem aquela correria das grandes cidades. Bom, nós estamos em Varginha em janeiro de 1996. A população, para você ter ideia, não chegava a 1% do que São Paulo tem hoje. A plantação de café era a principal atividade na cidade. Na época, o ritmo lento que dava o tom da vida. Isso elas contando a história. As pessoas acordavam cedo, trabalhavam, voltavam para casa no fim do dia, ligavam a televisão à noite para assistir novela, jornal, futebol. Nada em Varginha indicava que em poucos dias o nome da cidade ia aparecer em todos os jornais do país. Que até a imprensa internacional ia chegar a fazer programas inteiros lá. Na periferia, no bairro Jardim Andere, viviam as irmãs Liliane e Valquíria Silva. Liliane tinha 16 anos, Valquíria tinha 14. Eram mocinhas comuns dos anos 90. Elas moravam com a mãe, uma mulher trabalhadora, numa casa simples. A vida era apertada, mas bem organizada. Escola de manhã, à tarde ajudar em casa, brincar, conversar na rua. Nada de internet, de redes sociais e principalmente nada, nenhuma expectativa de fama, zero. Liliane e Valquíria tinham uma melhor amiga sempre por perto, a Kátia Xavier. A Kátia era um pouquinho mais velha,
Na época ela tinha 22 anos. E juntas, elas formavam um trio improvável. A idade falava pouco quando se olhava para elas. Eram meninas simples, inocentes, numa cidadezinha pacata dos anos 90. Kátia já tinha mais responsabilidade e trabalhava numa casa de família. Kátia era mais velha. Como é que vive essas meninas hoje, hein? Mas ainda era jovem o suficiente para dividir coincidências, risadas, passeios também com as irmãs Liliane e Valquíria. No meio do mês de janeiro daquele ano, a patroa da Kátia se mudou para outra cidade. Depois que a parte pesada da mudança se foi, a patroa pediu para Kátia, que era uma moça de confiança, que pegasse os objetos pessoais, embalasse tudo e mandasse num outro caminhão para casa nova. Como era muita coisa para dar conta sozinha, a Kátia teve uma ideia, né? Convidar Liliane e Valquíria para ajudarem. E assim as amigas poderiam ganhar uma graninha. Ao mesmo tempo, as três poderiam passar o dia juntas, conversando, se divertindo lá enquanto elas trabalhavam. Naquele dia, Kátia foi até a casa das meninas pedir autorização. A mãe delas, por algum motivo, não achou que fosse uma boa ideia, né? Mas Kátia e as meninas insistiram e a mãe acabou deixando. Ninguém jamais poderia imaginar que essa decisão ia mudar a vida delas para sempre. Essa história prova que o acaso age por uma lógica invisível que ninguém consegue detectar. Nenhuma pessoa do mundo ia desconfiar que essa escolha tão simples ia jogar as três meninas numa espiral de medos, traumas e tristeza. Então chegou o dia, sábado, 20 de janeiro de 1996. O calor era pesado, mas isso não era surpresa nenhuma para os habitantes de Varginha. Nada indicava que aquele seria o último dia de normalidade na vida daquelas três. Ou melhor, quase nada. A mãe das meninas acordou com um sentimento estranho, como se ela estivesse apreensiva por alguma coisa que ela não sabia dizer. Alguns podem até dizer que foi coincidência. Outras pessoas entendem que esse seja o sentido. Mas talvez seja o coração de mãe que fala mais alto, mas numa língua que a gente não compreende. De qualquer forma, o dia seguiu como planejado. As meninas estavam animadas com a arrumação da casa da patroa da Kátia. Era uma casa grande, bonita, e elas se divertiram enquanto arrumavam tudo. Não era um trabalho leve, mas tudo era melhor quando as três estavam juntas, conversando, rindo, brincando umas com as outras. Um pouco antes das 3 da tarde, missão cumprida. Então elas começaram a fazer o caminho de volta. E Kátia, sempre mais responsável, ia deixar as amigas em casa do jeito que ela prometeu para a mãe delas. Durante a caminhada, as três seguiam animadas lá com aqueles assuntos intermináveis quando elas estavam juntas, até que elas decidiram pegar um atalho. Hoje, sabendo o final da história, qualquer um pode pensar que o atalho foi um erro. Mas o que haveria de risco para elas ali, entende? Em plena luz do dia, na cidade que elas conheciam, no bairro... Um lugar que elas conhecem, que elas... Porra... onde todos conheciam elas, não tem como. Aquele caminho, aquele atalho, não guardava nenhuma novidade. Era só passar pelo terreno abandonado do lado da oficina mecânica. Muita gente fazia isso. Elas, cansadas do trabalho, às 3 da tarde, não viam motivo nenhum para não fazer isso. Aquele lugar não significava nada além de chegar em casa uns minutinhos mais cedo. O que elas não iam conseguir prever é que essa escolha tão simples, tão boba, ia mudar a história delas para sempre. E aquele lugar, que não era nada, ia virar o centro de tudo. Ninguém passava pelo terreno naquela hora, só as três. Elas seguiram o caminho normalmente, quando uma pichação no muro da oficina chamou a atenção da Liliane. Mas assim que ela olhou, algo muito mais impactante estava logo abaixo daquilo. Um bicho estranho. Impressionada, ela parou e mostrou para a irmã e para a amiga aquela coisa esquisita lá, perguntando o que era aquilo. No começo elas viram que parecia ser uma bola de carne, viscosa. E o primeiro pensamento delas foi... Uma bola de carne. Olha que estranho. Olha a gravidade da estranheza. Um coração de boi. Mas logo elas iam mudar de ideia. A coisa se mexeu. Tinha cabeça, pernas e braços. A criatura estava agachada no mato. Não parecia mais um coração de boi, né? Nem um animal. Mas também não era uma pessoa. A criatura estava de lado, com um dos ombros perto do muro. E elas ficaram assustadas, travadas, olhando para aquilo, tentando entender. Até que aquilo virou a cabeça lentamente e olhou diretamente para elas. Nossa, cara, que foda. Que foda. Tinha a altura de uma pessoa pequena, talvez pouco mais de 1,5 metro. A pele era marrom, oleosa e brilhava com o sol. A cabeça era grande demais para o corpo. No topo tinha 3 coisas estranhas, né? Como chifres grudados na cabeça. Os braços eram compridos e finos, igual as pernas. E os olhos eram enormes e totalmente vermelhos. Elas estavam próximas o suficiente para sentir um cheiro ruim e muito forte vindo dessa criatura. Alguma coisa que se parecia com um amônia, um enxofre. Era um cheiro que ardia o nariz e não combinava com nada daquele ambiente. A criatura parecia fraca, abaixada ali como se estivesse se escondendo ou se recuperando, né? Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Nem elas, nem aquela criatura. Parecia que os 4 personagens dessa história tivessem assustado demais para tomar a primeira atitude. E por alguns instantes, né, os olhos delas e dele se fixaram nos olhares uns no outro. Então, o instinto venceu. O medo dominou as irmãs, como se a qualquer instante a criatura estranha rompesse aquele momento parado no olhar e corresse atrás delas, atacasse. Liliane e Valquíria saíram correndo, desesperadas.
Kátia ficou Nossa, cara! Nossa, cara, foi aí onde talvez elas pecaram. Elas saíram correndo, cara. em choque, paralisada, ainda olhando. As irmãs já estavam se aproximando da rua de cima, né? Quando perceberam que a Kátia estava congelada no mesmo lugar. Elas não pensaram. Correram de volta, deram as mãos para a amiga e puxaram ela no caminho de volta. Elas correram como nunca haviam corrido na vida. O medo que elas sentiram deu para elas um alerta de sobrevivência que elas nunca tinham acessado antes. E elas seguiram correndo como se não existisse mais razão, lógica ou limitações físicas. O corpo por si só assumiu o controle e deu a elas a força e a resistência para seguirem correndo até o local seguro, a casa das irmãs. A mãe das meninas foi pega de surpresa com as três chegando em pânico, assustadas, chorando, ofegantes, né? Elas contaram do jeito que conseguiram, com palavras quebradas, lágrimas escorrendo e mãos tremendo. Nossa, cara, elas saíram correndo, cara. Nossa, cara. Aí sumiu, né? Aquilo sumiu, né? A mãe ouviu sem entender, mas sem saber, ela foi a primeira e talvez a única que em nenhum momento duvidou delas. A mãe decidiu ir lá no terreno ver o que tinha assustado as garotas. Mas quando ela chegou, aquilo não estava mais lá. Mas não teve nenhum... Cara, eu aposto, se tava lá, se essa criatura tava lá, alguém chegou aí, teve algum... Existiu algum resíduo. Algum resíduo que alguma perícia pode pegar. Algum resíduo, cara. Entendeu? Se a criatura tava ali. Mesmo assim, ela viu o estado das meninas, nervosas, chorando, completamente abaladas. As três contando cada detalhe do mesmo jeito. Ela conhecia muito bem as filhas pra saber quando elas estavam mentindo, quando elas estavam de brincadeira. Outra coisa, coloca no detector de mentira que isso tira a dúvida de que elas estão mentindo. E naquele estado que ela viu as meninas, mesmo sem entender, ela sabia. Aquilo foi real. O que ela não sabia é que aquilo era só o começo. A princípio, as meninas pensaram em ter visto o diabo. E a história batia, né? O cheiro forte, os chifres, os olhos vermelhos, a figura assustadora que não parecia ser desse mundo. Essa história poderia acabar aqui, né? Com esse encontro sinistro com uma criatura desconhecida. Já era um bom final para uma história de mistério. Como eu falei, essa não é uma história sobre a aparição. A cidade de Varginha virou o epicentro de um dos maiores mistérios de ufologia global. Sem que as meninas soubessem, já estavam acontecendo relatos em outros pontos da cidade. A queda de uma nave voadora na zona rural. A captura de um outro bicho estranho perambulando pelas ruas da cidade. Mas lembra, a gente está nos anos 90. A informação não era em tempo real como a gente tem hoje. Naquela noite, depois de uma tempestade histórica que caiu na cidade, elas ainda estavam afetadas pelo susto. As meninas não conseguiram comer. Na hora de dormir, as imagens voltavam na memória e o medo recarregava tudo de novo. Talvez só o tempo poderia curar a marca que esse encontro fez nelas. Mas o mundo dos adultos não ia deixar o tempo fazer o seu trabalho. Em poucos dias, Varginha ia perder o status de cidade pacata do interior. Caminhões militares, soldados, helicópteros, jornalistas e ufólogos iniciaram uma movimentação nunca vista antes na cidade. No hospital, funcionários começaram a cochichar. Algo teria sido levado pelos militares para ser examinado lá dentro. Policiais rondando, gente chegando de fora da cidade. Cara, essa área que esse ET tá aqui, tá cheia de evidência, cara, da presença dele, entendeu? Cheia de evidência. Evidência microscópica, entendeu? Ela falou que ele brilhava. Se ele brilhava, provavelmente ele tava melado de algum tipo de líquido. Ele era de algum tipo de líquido. Ele soltava algum tipo de líquido. Suor, alguma coisa desse tipo. Cara, tá ali. Tava ali. Os caras foi lá, pegou e levou pra estudar. Enquanto isso, 3 meninas tentavam dormir e não conseguiam. E foi aí que um ufólogo bateu na porta. Um homem de fora da cidade pediu para conversar com as 3. Elas detalharam tudo para ele. E no fim dessa conversa ele explicou. O que vocês viram não era o diabo. É muito provável que o que vocês viram era um extraterrestre. Então aquilo foi um choque para as garotas. Para elas, ET era uma coisa de filme, um assunto estranho e absolutamente distante da realidade delas. O medo tomou conta de novo, mas agora ele era diferente. Nos dias seguintes, os jornalistas também chegaram. Primeiro, os da região sul de Minas. Depois, os nacionais. Câmeras, microfones, perguntas repetidas. Todos iam em busca das meninas que chegaram perto demais do ET. As meninas contaram o que viram. Sempre do mesmo jeito. Sem exagero, sem mudança na narrativa. Elas descreveram a criatura para que fosse desenhada. Fizeram várias reconstituições da cena. Responderam tudo o que perguntavam. Então veio o rótulo. As meninas do ET de Varginha. Quanto mais o assunto aumentava, mais aquelas meninas deixaram de ser vistas e tratadas como simples meninas. Elas viraram notícia, fonte de informação, parte do espetáculo, entende? As pessoas deixam de ver quem fala e passam a ver só o
que é dito. Ninguém enxergava que ali eram só crianças do interior, enxergavam testemunhas. E testemunhas não têm direito à fragilidade. Testemunhas não podem se confundir, não podem chorar demais, nem de menos. Se choram, estão nervosas demais. Se não choram, estão frias demais. Tudo vira suspeito. Cada gesto, cada pausa, cada palavra. Desde o começo, ninguém pensou em acolher ou sequer poupar aquelas garotas que tinham visto demais. E assim, elas entraram numa espiral de entrevistas, chantagens, ameaças, brigas de autoridade e opiniões também que passavam na TV. Tudo porque elas ousaram falar o que tinham visto. No dia a dia, tudo mudou. Vieram os risos, os deboches, os comentários ácidos, até ameaças. A cidade, que antes era sossegada, agora vivia com gente entrando e saindo. E o nome dela sendo citado em tantos lugares que elas não davam conta de acompanhar. Jornais impressos, programas de TV, jornais, sketch de humor, livros de ufologia. E vieram as perguntas mais cruéis de todas. Vocês inventaram? Vocês estão mentindo? Vocês são loucas? Vocês querem aparecer? Se eu não tiver enganado, o Sérgio Sacani... Se eu não tiver enganado, o Sérgio Sacani falou que os homens de preto, porque existem os homens de preto, igual o MIB, os homens de preto, mas não exatamente, literalmente igual o filme, mas os homens de preto existem, eles foram pra aí, cara. Valkyrie ainda estava em idade de brincar. Liliane ainda estava formando quem ela era. Kátia só queria trabalhar e viver. Mas agora o nome delas era falado no mundo inteiro. E elas perderam os próprios nomes e identidades. Pro resto do mundo, elas eram as meninas do ET. Sem saber no que ia dar, sem ter o direito de escolha, as meninas cresceram sob os holofotes. Ninguém pensa nisso, né? Mas existe uma diferença brutal entre ficar famoso e ser exposto. Liliane, Valkyrie e Kátia nunca escolheram ser vistas. Elas foram arrancadas da invisibilidade e colocadas sobre uma lente que não perdoa. Principalmente quando o assunto envolve um evento que desafia a lógica. Nos anos 90 ainda não tinha redes sociais, mas tinha uma coisa igualmente cruel. A mídia oficial funcionando como tribunal público. Era um tempo em que programas de auditório, telejornais sensacionalistas e revistas semanais tratavam pessoas comuns como personagens. E quando essas pessoas eram crianças, a situação ficava ainda mais desigual, mais cruel. As três garotas ainda estavam em idade, que a identidade ainda está em formação. Idades em que o cérebro ainda não separa totalmente o que é o julgamento que vem da opinião dos outros, né? Idades em que o cérebro ainda não separa totalmente o que é o julgamento que vem da opinião dos outros e o que é o valor próprio. Na escola, no mercado, na rua, no ônibus, sempre vinham olhares atravessados, risinhos abafados, comentários cruéis e perguntas invasivas. Ninguém lembrou que crianças não têm repertório emocional para lidar com isso. Elas não sabem filtrar ataque, dúvida e ironia. Não sabem. Tudo entra como verdade. Nessas condições, a pergunta, vocês estão mentindo? Não é só uma dúvida. Ela carrega um subtexto devastador. Vocês não são confiáveis. Esse é o subtexto. E quando isso se repete dia após dia, ok? Em rede nacional, o efeito é corrosivo. Semanas passaram no meio do tumulto sensacionalista. De um lado, ufólogos e curiosos querendo esgotar todos os detalhes da aparição do ET. Do outro lado, céticos e programas de humor fazendo piadas com que para elas era um trauma. Essas meninas ficaram no meio de uma disputa que não era delas. A imprensa buscando manchete, ufólogos buscando provas, os militares buscando controle e autoridades buscando silêncio. E no meio, só crianças. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra. Sendo interrogadas, questionadas e desacreditadas. As meninas aprenderam cedo demais que o mundo não é gentil com quem ameaça a ordem das coisas. Existe uma função na ridicularização pública. Ela serve como aviso. Quando parte da mídia passou a tratar o relato das meninas como piada, como histeria ou como invenção, não era só sobre desacreditar aquele caso específico. Era sobre ensinar algo maior. A lição é, não ouse ver ou falar o que foge do normal. Que isso traz uma bagunça muito grande pro mundo, né? Porque imagina, se é verdade, porque eu acredito que seja verdade, muita coisa pode cair, cara. Muita coisa pode se questionar. Religião, tudo se questiona. E se questiona com muita verdade, porque isso é verdade, você tá entendendo? A gente hoje questiona essas coisas como se... E se existir vida fora da Terra? Mas só que isso comprova que existe vida fora da Terra. E aí, tudo o que nós vivemos, acreditamos, começa a cair e começa, claro, né, por consequência disso, a acreditar em outras coisas, né? Não diga nada fora das versões oficiais. Quando elas viraram piada, qualquer um que ousasse levar o caso a sério pensaria duas vezes antes de abrir a boca. Mas o custo disso não aparece em editorial de jornal, ele aparece em silêncio. É a tristeza engolindo seco quando o bullying vinha todos os dias. As irmãs deixaram a escola e o trabalho. Não havia local seguro, não havia acolhimento. Só comentários cruéis, burburinho, perguntas difíceis.
Adultos com cargos, patentes, diplomas e microfones analisavam cada detalhe dessas meninas, como se estivessem diante de uma cena de crime. Mas ninguém perguntava o óbvio. O que isso está fazendo com elas? Porque naquele momento, o caso já não era mais sobre proteção, era sobre controle da narrativa. Kátia, mais velha, já era casada aos 22 anos. E no dia que tudo aconteceu, ela não sabia, mas ela estava grávida com menos de um mês de gestação. Nossa. Quão cruel o mundo pode ser com meninas inocentes. Os meses seguiram, viraram anos e o assunto nunca acabou. Elas nunca tiveram a chance de esquecer o ocorrido. Ainda hoje, turistas, cientistas, curiosos jornalistas chegam na cidade procurando as meninas do ET. Enquanto isso, Varginha transformou o caso em espetáculo. A cidade que vivia da produção de café virou um ponto turístico. Começa a aquecer com eventos, hospedagens, bonecos, estátuas, chaveiros, tudo sobre o ET. Muitas famílias lucraram e ainda lucram até hoje com aquilo que começou com as 3 lá no terreno abandonado naquela tarde de 20 de janeiro de 1996. Livros foram lançados, documentários produzidos, pontos turísticos erguidos, mas para elas nunca foi lenda, foi memória. Nenhuma delas ficou rica com essa história. Elas não ganharam nada além do rótulo. Mas aquele olhar, sabe, aquele olhar duvidando da honestidade delas, aquele olhar nunca foi embora. Hoje, 30 anos depois, Liliane é professora, Valquíria vende pão de queijo, Kátia é cuidadora de idosos e quando convidam, ela participa de eventos de ufologia contando a experiência dela. Mas as 3 nunca enriqueceram sendo as meninas do ET. Enquanto investigadores ainda discutem documentos, testemunhos, contradições e versões oficiais, a vida das meninas seguiu num ritmo muito menos épico. Contas para pagar, trabalho, família, filhos. O extraordinário não impede o cotidiano, ele só torna ele mais pesado. Varginha se reinventou e entrou para o mapa turístico. Pessoas do mundo inteiro chegam todos os meses para conhecer o cenário de mistério da aparição do ET. Mas são elas, Valquíria, Lidiane e Kátia, que carregam um peso invisível de terem sido ponto de contato entre 2 mundos. E elas carregam esse peso desde a infância, sem escolher se topavam isso pro resto da vida ou não. Hoje, adultas, elas parecem lidar muito melhor com essa história toda. Finalmente, o tempo conseguiu fazer o seu trabalho. Mas as marcas invisíveis ficam para sempre no caminho de cada um. As marcas de uma infância roubada pela exposição na mídia. As marcas do julgamento implacável da sociedade e da guerra de narrativa dos adultos. Talvez o maior mistério do caso de Varginha não seja o que estava naquele mato, mas o que acontece no silêncio do quarto de uma criança, quando o mundo adulto decide que ela é pequena demais para estar certa e grande demais para ser protegida. O que sobra quando a infância vira evidência? Cara, essa é a descrição, cara. Que doideira, cara. Que doideira. E o negócio é que elas ficaram paradas, olhando, e eles olhando pra ela. Não tem como. Não foi um vulto, não foi algo de milésimo de segundo, não. Elas pararam, elas tiveram a atenção. Pararam tempo suficiente para procurar compreender a estranheza daquilo que elas nunca tinham visto. Não foi algo que ela viu de longe, não foi algo que passou em milésimo de segundo que ela viu, não. Elas pararam, as 3 pararam, olharam, conseguiram descrever o objeto que elas estavam olhando, olharam para elas de volta, mas só que elas correram. E a memória vira campo de batalha de uma guerra que não é sua. Talvez o maior trauma não seja ver de perto um ser de outro planeta. Talvez seja entender como uma sociedade reage quando um assunto rompe a fronteira do possível. E o maior mistério de todos é imaginar se uma vírgula daquele dia 20 de janeiro de 96 tivesse mudado. E se elas não tivessem ido fazer a mudança na casa da patroa da Kátia? E se elas não tivessem escolhido pegar o atalho pelo terreno abandonado? Se elas passassem por ali 10 minutos depois das 3 da tarde? O destino... Aí são variantes, cara. É um ator exigente que exige que tudo aconteça como um relógio suíço, né? Ele depende que tudo esteja milimetricamente cronometrado. E sem saber, elas foram escolhidas e cumpriram tudo para estar ali, naquela hora, e viver o extraordinário. Mas o destino escolheu que não ia parar por ali. Talvez se esse encontro não tivesse acontecido, elas poderiam viver o restinho da infância tranquilas, né? Dentro da normalidade. Mas esse foi o preço de terem sido as meninas que viram de perto o ET de Varginha. Cara, que privilégio. Privilégio assustador, né? Elas estão colhendo o preço desse privilégio, né? Porque é uma coisa que é fora do mundo, é uma coisa que é fora da humanidade, da ordem do mundo, né? Que privilégio. Obrigado cara. por esse vídeo. Estou olhando aqui os comentários já para novos vídeos aqui dentro do canal Casos Reais. Eu preciso muito da sua inscrição. É um canal que a gente produz devagar, lentamente, mas com muito capricho para vocês. Por isso que eu falo, pra gente, o top mesmo é a sua inscrição. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Tamo junto, Peter Jordan. Sou seu fã, cara. E é isso, caucasianos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu nunca vi esse caso do ET de Varginha completamente. Tô vendo agora. Cara, vídeo foda.
Eu não sei como é que é a rotina desse cara, mas esse cara tem vários canais e todos os canais são muito foda. Nenhum perde a qualidade, nenhum. Parece que ele não vive 24 horas por dia, parece que ele vive 60, 70 horas por dia. Não sei como é que ele arruma tempo pra fazer esses canal todos girar com esse nível de qualidade e ainda viajar, curtir a família, tirar onda, gozar da vida. Esse cara é foda, esse cara é foda. Sou um grande fã. Tamo junto, Peter Jordan. Até o próximo vídeo. Valeu. E evolua que a magia acontece, beleza?